Iremos hoje meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 10, no verso 36, que diz o seguinte: Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Em resposta à pergunta do doutor da lei, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Se perguntarmos quem é o meu próximo, claramente estamos indicando que deve haver aqueles que não são considerados próximos. Com essa pergunta, o escriba requeria uma regra para a discriminação, mas Jesus não ofereceu essa regra a este doutor da lei. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Lucas capítulo 10, verso 30. Aquele homem, semi-morto, coberto de sangue, era até impossível identificá-lo. Quem é ele? Qual seria o nome dele, a profissão? Seria rico ou seria pobre? Era filho de quem? Seria judeu ou samaritano? Essas são perguntas que gostamos de fazer. Jesus, porém, não se preocupa com esses detalhes. O homem estava inteiramente nas mãos do outro. Por ali passaram um sacerdote, um levita, depois das atividades religiosas no templo em Jerusalém. Viram aquele homem em necessidade, mas seguiram adiante. Na sequência, poderíamos esperar que o herói fosse um leigo israelita. Jesus, contudo, introduz aqui uma figura completamente inesperada, um samaritano. Nos dias de Jesus, os samaritanos não eram vistos como pessoas boas. Esse samaritano é o único não religioso dessa história. Com isso, Jesus desfere um poderoso golpe em todo o preconceito e complexo de superioridade. A ação do samaritano é a perfeita representação do amor ao próximo. Compadeceu-se dele, diz aqui Lucas capítulo 10, verso 33. Aquele samaritano utilizou as provisões de sua viagem para servir aquele desconhecido. Levou-o para uma estalagem, tratou dele, conforme está em Lucas 10, 34, e prometeu cobrir gastos adicionais. Então é importante prestarmos atenção a esta pergunta: qual dos três foi o próximo? Você percebe o que Jesus está dizendo? O próximo não é o que recebe a ação, mas aquele que a pratica. O sacerdote e o levita eram apenas personagens encenando a religião. Segundo Jesus, nós não escolhemos quem é nosso próximo, apenas agimos ou não como o próximo de alguém. A questão fica definida para sempre. Qual dos três foi o próximo? E aquele mestre da lei evita mesmo pronunciar a desprezada palavra samaritano e utiliza aqui uma evasiva. Ele diz: o que agiu com misericórdia. E então aquela resposta que Jesus deu agora era uma resposta que esse doutor da lei não esperava. Jesus disse: demonstre misericórdia mesmo aos inimigos, como o samaritano. E isso é possível apenas quando a vida é dominada pelo princípio do amor. A evidência de que conhecemos o segredo da vida eterna. Para Deus, a questão real não é quem é o meu próximo, mas quem sou eu? Sou pessoa ou sou personagem? Aqueles dois religiosos, o sacerdote e o levita, eram apenas personagens.
Mas o samaritano, o que era não religioso para os judeus, este foi uma pessoa, ele atendeu o necessitado. E muitas das vezes nós agimos como o sacerdote, como o levita. Vemos a necessidade da pessoa, mas passamos de largo, não queremos ajudar. Que possamos ter o mesmo espírito daquele samaritano, que não procurou saber quem era, se era rico ou pobre, filho de quem era, se era judeu ou samaritano. Ele viu ali um necessitado. E nós estamos cheios de pessoas necessitadas por toda parte. Vamos agir como agiu o samaritano. Sejamos o próximo de alguém. Façamos o bem sem olhar a quem. Esta é a verdadeira lei do Senhor Jesus, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco. O nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós estamos mais uma vez em Tua presença, nós te agradecemos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu nos destes exemplo de como é que nós deveremos agir como cristãos, não sermos apenas personagens, não sermos apenas religiosos, mas sermos pessoas com sentimento, vendo as necessidades das pessoas e fazendo o que Jesus aconselha que nós deveremos fazer, ser o próximo de alguém, assim como foi aquele samaritano. Ó Pai, sabemos que às vezes nós somos egoístas, pensamos somente em nós, em nossa família, e esquecemos daqueles que realmente necessitam da nossa ajuda, da nossa atenção. Ajuda-nos, Pai, a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que possamos nos esvaziar de nós mesmos e que possamos colocar em prática o verdadeiro amor. O amor que Jesus demonstrou por cada ser humano enquanto esteve aqui na terra. Querido Pai, tenhas misericórdia de todos nós, abençoa todos aqueles que participam conosco destes momentos, todos que oram conosco, aqueles que escrevem pedindo orações, aqueles que estão orando por alguém. Tu sabes, Pai, Tu conheces cada problema, cada necessidade de todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Sabemos que Tu tens agido, Tu tens trabalhado com cada um e que sintam a Tua presença, o Teu poder atuando e dando vitórias nas lutas e nos problemas que têm enfrentado. Ó Deus, nós te pedimos que ajuda-nos a buscarmos mais a Ti, a estudarmos mais a Tua palavra, a orarmos, nos consagrarmos a Ti cada dia e caminharmos contigo, Pai, mesmo em meio às lutas e aos problemas que nós enfrentamos, que nós tenhamos sempre a certeza de que Tu estás conosco e que o melhor está sendo feito por nós. Pedimos que nos ajude na nossa caminhada espiritual, que nós não venhamos a desistir, a desanimar por causa dos problemas que nós temos em nossa vida, mas que possamos sempre estar olhando para cima, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro, e na certeza de que breve nós estaremos contigo nos céus e gozando também contigo a eternidade. Pedimos, Pai, que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém.